A graça e a paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero falar a respeito do descuido ou a distração com o pecado. No livro de Juízes, lá no capítulo 15 e 16, nós vemos a história de Sansão, onde nós vemos um homem nazireu de Deus, um homem separado, escolhido por Deus, para poder ser um juiz na terra de Israel. E Sansão foi um homem que não tinha preocupação com seus inimigos, pois ele era um homem forte. A Bíblia nos conta que ele matou 1000 homens com uma queixada de um jumento. E Sansão, ele era um homem muito forte. A preocupação dele com outras pessoas não era o problema, ele não tinha preocupação. Mas ele tinha um problema, um defeito muito grande que levou ele à sua queda e ruína, que era a distração que ele tinha com o pecado. Sansão, por ele ser um homem muito forte e saber que ele era melhor, assim, mais forte do que os outros homens, ele talvez começou a subestimar a sua carne mortal. E ele começou a dar lugar à carne. A Bíblia vai nos dizer que ele desobedeceu a Deus em vários fatores, né? Ele queria se casar com uma mulher estrangeira, coisa que Deus não permitia, e ele se deitou com prostituta. Sansão, ele foi um homem que ele acabou se desconectando com Deus por causa da sua distração. Com o passar do tempo, ele foi cada vez se afastando de Deus, até que um dia os filisteus, inimigos dele, contrataram uma mulher chamada Dalila, por qual ele havia se apaixonado, e essa mulher fez Sansão contar a respeito do cabelo que ele não poderia cortar, né? E aí ele contou para ela, ele descobriu o segredo que ela queria, e ela cortou o cabelo dele, e quando ele foi usar a sua força de novo contra os inimigos, ele já não tinha mais força, porque o Espírito de Deus havia se afastado dele. E resumindo essa história de Sansão, nós vemos que o pecado, ele enfraquece o cristão. O motivo de o cristão ele se desconectar com Deus ou viver uma vida desobedecendo a palavra de Deus, leva ele ao fracasso, leva ele à fraqueza espiritual e ao fracasso. Um cristão na presença de Deus, ele tem a proteção de Deus sobre a vida dele, a proteção contra os demônios, contra o pecado, contra as influências malignas. O cristão, quando ele obedece a Deus, ele está na presença de Deus, ele é forte. Espiritualmente, ele vence o pecado, ele vence o diabo, ele vence as tentações. Mas Sansão, ele não vigiou com as coisas que ele deveria tomar cuidado. Ele acabou dando lugar à carne, ele acabou vivendo uma vida longe de Deus e perdeu o mais importante na vida dele, que era a presença de Deus, o Espírito de Deus. Então o pecado ele distrai, o pecado ele faz você se desconectar com Deus e te causa a distração. Mas devemos manter o contato com o Senhor, viver continuamente em oração e se esforçando para obedecer a palavra de Deus. Só assim seremos fortes para vencer o diabo, a carne, o pecado e vencermos também este mundo, porque Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, sofrerão tentações, mas eu venci o mundo. E o que ele quis dizer? Que nós podemos vencer também este mundo. Então venceremos na presença de Deus.